Seu canalha! Canalha, esse canalha é sobretudo para você, é para mim também. Você sabe que o Lula tem uma predileção por mim, antiga. Ele gosta tanto de mim quanto eu gosto dele. Agora, canalha, por causa dos vazamentos mentirosos, ele não tem coragem de falar que o Marcelo Odebrecht mentiu. Ele não pode falar que o antagonista mentiu, porque os depoimentos são esses. Não só foram confirmados, Jornal Nacional, Estadão, Folha, todo mundo, mas isso não importa. A gente sabe que são verdadeiros, nós acompanhamos todo esse processo desde o começo. Então só serviu para falar que a gente é canalha mesmo. Ontem, o pessoal está até hoje discutindo os petralhados todos aí, os blogs, os petistas, todo mundo discutindo vazamento, né? Acho engraçado porque quando é um problema, né? Quando acontece um vazamento de verdade, né? Como o que aconteceu com o blogueiro deles lá, o comerciante, aquele rapaz, que antecipou uma operação da Polícia Federal, que é gravíssimo, né? Isso sim é um vazamento de verdade. Antecipou, para quem não acompanhou, avisando o Lula da batida, né, da condução todos os endereços que receberiam a visita da Polícia Federal, quer dizer, não foi um mero aviso, olha, a polícia vai aí. Não, exatamente. Os endereços. Então, ontem eu expliquei bem isso aí, é uma diferença muito grande, né? Eu, quando publiquei ontem o depoimento do Marcelo Odebrecht, eu entendi o seguinte, Diogo. É o seguinte, o que ele está falando, o que ele falou para o TSE, o que ele falou ontem para o Moro, o que ele já falou para a PGR, que está no STF, isso é essencial, né? Para que as pessoas saibam, é essencial. O interesse público está acima de qualquer interesse da investigação, né? Assim como o próprio Sérgio Moro teve aquela decisão, né, de divulgar os grampos do Lula e da Dilma no momento que eles estavam articulando uma obstrução à Lava Jato, né, com a nomeação do Lula. Tem horas que a gente tem que avaliar o que é mais importante. E o mais importante ontem era o interesse público. A gente precisa entender exatamente tudo o que aconteceu. Então, cada depoimento novo do Marcelo traz esses elementos. No nosso caso, o depoimento dele são depoimentos, são declarações que corroboram, né, a nossa investigação jornalística, antes de mais nada. 6 meses atrás, hoje eu recuperei o primeiro post em que nós falávamos sobre a conta corrente da propina do Lula. Sim. Com o nome amigo ali dentro da empreiteira. É de 6 meses, é do dia 2 de outubro. 6 meses se passaram, até mais. E tudo se confirmou, conforme nós dizíamos já na época, e o que a gente recebeu de informação de lá para cá, não só robusteceu, mas como deixou claro toda a trajetória desse dinheiro, o funcionamento da planilha. Quantas vezes você e eu aqui discutimos uma planilha, 2 planilhas, 3 planilhas, quando a gente recebeu aquele material fundamental do TSE. Mas, em relação ao vazamento, há de se dizer uma coisa, o desespero deles é porque no melhor cenário possível, todas essas coisas seriam reveladas em conjunto com todas as outras delações. E isso diluiria todas as acusações, todas as denúncias contra o Lula em particular. Isso não aconteceu. Não aconteceu por uma série de circunstâncias fortuitas. O Teori Zavascki morreu. Claro. O Herman Benjamin tomou a iniciativa de interrogar o Marcelo Odebrecht e os outros executivos da empreiteira. O João Santana fechou um acordo com a PGR nesse meio tempo e vai delatar na semana que vem ao TSE na segunda-feira, ao Sérgio Moro na terça-feira. Então, tudo isso fugiu ao controle. Então, toda a narrativa que
podiam criar em torno de todos nós somos iguais, todos nós roubamos juntos e fizemos a mesma coisa, isso foi para o beleléu. Por quê? Porque o antagonista, em primeira mão, todos esses vazamentos mostrando o caso dele em particular, o comandante Máximo Dorcrim, com 133 milhões de reais na conta, roubados, sacados da conta italiana, e outros 40 e tantos sacados da conta do Pós-Itália. Isso dá um cenário, esse depoimento do Marcelo ontem, dá um cenário, dá uma perspectiva para essa análise que a gente precisa fazer do papel do Lula nisso tudo, né? Se o Deltan, lá atrás, colocou o Lula como chefe do esquema, e até hoje ainda tem muita gente defendendo, dizendo, mas o que é um ciclo, o que é um triplex, o que é um negocinho daqui, quer dizer, essas pequenas benesses que o Lula recebeu, mas essas benesses, que pode não ter valor monetário significativo diante de todo o conjunto da obra, mas elas vêm, elas fazem parte de um contexto muito maior e muito mais grave, que não é o benefício pessoal do Lula. O Lula não estava buscando na Odebrecht um parceiro financeiro para atender suas demandas pessoais, familiares. Não era só isso. De forma ilegal, muito pelo contrário. O Lula, na sua vida política inteira, a gente tem denúncias, inclusive em relação a coisas pessoais dele, sempre em nome de terceiro, desde o início da vida política dele. Então, ele sempre foi um sujeito, um agente político que usufruiu do sistema, né, proporcionado pelo PT, proporcionado pelos sindicatos, proporcionado pelas administrações que ele foi assumindo nas prefeituras, depois nos governos e finalmente no governo federal. Ele sempre usufruiu dessa estrutura de forma terceirizada, né? Então, essas pequenas benesses, elas estão dentro de um conjunto de financiamento de um projeto político, de um projeto de perpetuação no poder, gravíssimo, que minou todas as estruturas do Estado de Direito nosso, porque a gente está avaliando uma medida provisória aqui, uma outra ali, mas quando você se debruça, você percebe que centenas de bilhões de reais, centenas N leis, né, diversas dezenas de leis que foram aprovadas, medidas provisórias que depois foram convertidas em lei, aprovadas para satisfazer os interesses particulares dessas empresas. E a gente sabe que não é só a Odebrecht, a gente está hoje tratando de Odebrecht, mas tem tantas outras, né? O próprio Marcelo Odebrecht disse isso no depoimento dele, que ao TSE, que a gente também trouxe em primeira mão, que a própria medida provisória 470, ela atendia o interesse coletivo dessas empresas, e eles sozinhos pagaram 50 milhões. Então, você imagina os outros grandes grupos econômicos também beneficiados, os gigantes nacionais criados por Lula, tudo isso faz parte do contexto maior. E a planilha italiana, ela deixa isso bem claro, porque se o Palocci só ali movimentou 300 milhões, 130 milhões, no final das contas, esse dinheiro era um dinheiro para esse projeto de poder, e é um negócio... mais ou menos, né? Esse era o projeto... Esse não era o projeto do PT exatamente. Esse era ligado à presidência da República e também para financiar os confortos materiais, porque o Lula sabe apreciar esses confortos. Ele não viaja, só viaja jato particular. Ele queria a cobertura ali e o Odebrecht comprou, queria o triplex no Guarujá, comprou, queria reformar o sítio, comprou. O dinheiro direto para o Lula, ali tem quase 30 milhões de reais. 30 milhões de reais eu nunca vou ter na vida, você nunca vai ter na vida. É muito dinheiro. Isso pessoal para o Lula, Instituto Lula. Fora o dinheiro das palestras, né? Fora o dinheiro das palestras. Dinheiro de palestra. Nós estamos falando, esses 30 milhões, a gente está falando da Odebrecht, a gente não está falando de todas as outras empresas. Todas as outras empresas, todo o dinheiro que foi para o filho, outro filho. Aqui as coisas se acumulam e o que pode parecer o puxadinho é uma coisa gigantesca. E quando a gente insere essa coisa gigantesca, que é o roubo pessoal, nesse caso, enriquecimento pessoal, no outro contexto, que é esse que você estava descrevendo,
não é só o saque à democracia brasileira, mas de vez em quando tem um morto, como o caso do Celso Daniel. Tem uma série de... De vez em quando tem uma empresa quebrada, que é a Petrobras, ou a 7 Mil. Quantos bancos, Diogo, quantos bancos foram criados e foram quebrados, foram usados? O BVA, por exemplo, o BVA está em todos os rolos envolvendo o PT, está o BVA. O Banco Chaim, do Grupo Chaim, eu descobri o dinheiro do Celso Daniel, né, do caso Celso Daniel, o dinheiro foi para o Ronan Maria Pinto, eu descobri, eu ainda estava na Isto É, publiquei uma capa quando eu descobri isso, dentro de um relatório do Banco Central. O Banco Chaim já havia quebrado, sei lá, 4, 5 anos antes, ninguém foi atrás. Eu consegui descobrir esse relatório, um relatório sigiloso do Banco Central, onde constava o nome de todos os empréstimos, né, de todos os beneficiários de empréstimos do Banco Chaim, e lá estavam os 12 milhões que foi para o Ronan Maria Pinto, 6 milhões para o Ronan, aquele dinheiro que foi intermediado ali pelo Bunlai e que depois virou como base de troca para os contratos de sondas da Petrobras. É um negócio desse tamanho que virou um escândalo. Na lista desses empréstimos, você tem companhia de lixo que já estava envolvida com o PT desde lá de São Bernardo. Você tem ônibus, você tem... Então, assim, se você for investigar, né, é tão grande esse negócio e tudo faz parte desse sistema, né? Quando a gente fala... Essas são as empresas quebradas, a gente pode incluir a Oi, por exemplo, nisso daí, mas o país quebrou. Esses caras quebraram o país. Está cheio de gente no Brasil sofrendo as consequências desse esquema de saque. Então, obviamente, é uma piada falar que os canalhas somos nós, que damos a notícia. E é importante essa coisa da planilha, da identificação, da corroboração dele como o amigo, né? O amigo do Emílio Odebrecht, o amigo do pai do Marcelo. Esse dinheiro todo detalhado, né? Esses mais de 100 milhões que foram detalhados, isso tudo está dentro desse contexto. Quando eu falo do projeto político e das benesses pessoais, a gente tem que lembrar que esse cara é o comandante máximo da Orcrim. É o comandante máximo, é o cara que financiou com dinheiro roubado desse esquema, esse mesmo esquema, que financiou o monstro do Nicolás Maduro, que está provocando essa calamidade na Venezuela. Ele elegeu o Hugo Chávez com o dinheiro da propina. E tantos outros, né? Tantos outros. Na planilha tem Ollanta Humala. Na planilha tem Humala. Isso daí é um esquema internacional gigantesco. Gigantesco. É vergonhoso. O grau de cinismo desse senhor fazendo esse discurso rasteiro de que canalhas são os que vazam as notícias e não essa nojeira que esses caras fizeram com o país, essa gangue, essa gentalha. Isso mostra o grau de periculosidade do Lula. Eles não têm nenhum... O agente político, o Lula, né? O grau de periculosidade, porque um cara que é capaz de, dentro de um contexto nacional, depois dentro de um contexto regional, né? Internacional, a gente sabe aí dos foros de São Paulo, de todas essas articulações dessa pseudo-esquerda, né? Que na verdade isso aí é uma grande mistura de tudo, né? No final das contas, o que esses caras querem é dinheiro, poder e se perpetuar né? O discurso bonito, né, sedutor de beneficiar os pobres, distribuição de riqueza é uma grande falácia, né? Até a distribuição de riqueza, a gente já falou disso outras vezes aqui, é tudo mexido nos números, é tudo maquiado com os números. Você baixa, né, vai lá no IPEA, baixa, cria ali uma nova classe média, mudando a estatística, né? Uma grande piada. Você matou na mosca, alertando para o grau de periculosidade dele. Porque desde que eu comecei a escrever sobre essa bandalha, eu sou acusado de perseguir esse pobre homem
por preconceito social. Não, o que me espanta, o que me assusta, e a você também, ao Mário, é essa noção, essa percepção da periculosidade, não só pelo discurso cafajeste, canalha, mentiroso, como também pela absoluta ausência de qualquer sentido de moralidade. O Lula é perigoso, ele tem uma falta de senso moral patológica. É psicopata, psicopata político, isso é psicopatia, não se explica. Ele é totalmente desprovido. Se você vê superego, ele não tem. Isso é muito evidente ouvindo o cara falar. Mas agora se revela, né? O interessante é que o Lula não está no divã, ele está no banco dos réus. No banco dos réus. E esse comportamento dele está sendo exibido. O Lula está peladão. Graças aos nossos vazamentos, ele está peladão ali no meio do palco. E todo tem que vazar tudo, tem que vazar, tiver que divulgar. Eu ontem falei, o Fachin tem que divulgar logo, urgente esse negócio. A gente está num ano pré-eleitoral. Esse pessoal já está se movimentando como se nada tivesse acontecendo. Claro. A gente pode esperar que a nossa consciência política, e é de poucos que nos acompanham, seja a consciência da maioria da população, porque a massa não tem acesso, não tem educação, não tem esclarecimento. Ele vai lá no Nordeste. Por que o Renan, a gente falou disso um dia desses atrás, por que o Renan rompeu com o Temer? Porque ele quer o Lula no palanque do Renan, o Renan quer o Lula no palanque dele, porque é o único jeito de salvar, dele conseguir um novo mandato, conseguir se reeleger, de conseguir até reeleger o filho, que ele está lá muito mal nas pesquisas em Alagoas, e o Lula é o cara que ainda alavanca essa turma. Então o Lula, politicamente, é um cara que ainda dá trabalho. Mas não só por isso é urgente que as delações sejam divulgadas e que ele seja condenado muito rapidamente. Tem que ser condenado, tem que ser. Ele não pode se candidatar em 2018, porque é um dano ao país. A justiça tem exatamente, a justiça tem uma responsabilidade enorme. A responsabilidade hoje do Sérgio Moro, ela é absoluta. É mandar um recado. Você não pode roubar as eleições. Esse é o recado. Eu estou pouco me lixando se o Lula ganha ou perde a essa altura. Óbvio que eu não estou me lixando e óbvio que eu quero que ele perca. Mas o fundamental, o que vem antes disso, é que ele seja condenado, que ele seja impedido de concorrer. Porque tem um efeito didático também para o país, de que não pode fraudar a democracia saqueando o Estado para financiar um projeto de poder. Isso é regra número 1. Diogo, tem uma coisa dentro dessa perspectiva de eleição, dentro dessa perspectiva eleitoral, se torna urgente também uma ação de improbidade com pedido de indenização, como foi feita com o PP, né, o Partido Progressista, contra o PT agora e contra o PMDB, que são os dois partidos que também estão envolvidos no bolão até o teto, para inviabilizar financeiramente, num primeiro momento, oficialmente. E um outro aspecto importantíssimo, a gente estava falando de uma possível delação do Antônio Palocci. Primeira coisa, é uma delação importante. Muita gente vai dizer, o Palocci não tem mais o que entregar. Tem muito o que entregar. O Palocci é um cara extremamente estratégico nesse momento, porque ele é o dono da chave do cofre. Do cofre da Odebrecht, mas ele é o grande interlocutor com todo o empresariado. Isso, é isso que eu ia falar. Ele não é simplesmente o gerente da conta corrente da presidência da República, do PT, do Lula, da Dilma, com a Odebrecht. Ele é o gerente do caixa paralelo do PT. E eu sei, por fontes minhas, que ainda tem muito dinheiro fora do país, e tem muito dinheiro do PT, né, dinheiro que foi roubado, dinheiro de outros esquemas, que não tem nada a ver com Petrolão ou com Odebrecht, dinheiro de outros esquemas com outras empresas. Esse dinheiro está lá fora, esse dinheiro está aqui dentro, mas está acobertado dentro de fundos imobiliários, dentro do mercado financeiro, dentro de bancos amigos.
só o Palocci sabe. O Palocci é o cara que pode entregar isso. Então, até mesmo numa negociação de uma delação premiada, ela só é válida não para entregar o que falta do resto do Lula, mas para entregar o caixa paralelo do PT que ainda existe. E num ambiente de financiamento público, né, mais ou menos igualitário, né, como querem adotar para a campanha, para as campanhas daqui para frente, como da última vez, quem tem um caixa paralelo, um caixa 2 guardado... Para impedir essa nova fraude, lógico. Tem uma vantagem absurda, né, dentro desse jogo político. Então, é muito importante isso agora, é muito importante realmente fechar o cerco em cima do Palocci, como essa delação fechou, junto com tudo que a Polícia Federal já tinha levantado, trabalho primoroso da Polícia Federal, que antecipou tudo isso. A gente também publicou aqui, cansou de publicar, né, mostrando como a polícia tinha conseguido já provar que o Lula, por dedução, por elementos fáticos, que o Lula era o amigo. Então, assim, o conjunto está pronto, dá para condenar o Palocci amanhã. Ele vai ser condenado amanhã, né? E condenar ele para ficar bastante tempo na cadeia, é lógico, aí ele vai ter que pesar isso numa negociação. Porque quem pensa que não interfere o sujeito preso numa negociação de delação premiada, interfere sim, e positivamente. Tem gente, inclusive, outros presos, gente importante como o Lúcio Funaro, operador do Eduardo Cunha, que também poderia revelar muita coisa. O Lúcio Funaro, hoje o cálculo político dele, o cálculo jurídico dele, é qual? Aí eu fico aqui, eu vou tomar uma condenação nesse processo, nesse aqui, vou tomar uma pena X, vou cumprir 1/3 da pena, isso em 3, 4 anos eu estou fora. Eu tenho 500 milhões, estou supondo aqui uma cifra, né? Um cara da estatura dele, que foi um dos maiores operadores de mercado financeiro, né, dessa turma aí, do PMDB e dessa turma toda, um cara que deve ter centenas de milhões de reais guardados lá fora. Para o cara vale muito mais ele cumprir 4, 5 anos de cadeia, tomar cana 4, 5 anos. Ele não é o único que está fazendo esse cálculo. Esse Sérgio Cortes, por exemplo, foi preso hoje, não tinha medo de cadeia, não. Ele não tem medo de cadeia. Tem medo porque ele acha que vai ficar pouco tempo ali e depois vai poder usufruir da riqueza acumulada nos anos de glória dele. Então, agora, Lula é essencial que ele seja condenado e seja interditado para sempre da política, seja afastado para sempre de cargos públicos, porque isso manda um sinal de que essa fase negra foi deixada para trás, ficou no passado. É isso aí. Um grande canalha! Abração. Tchau, Cláudio. Grande trabalho, parabéns. Olha aqui, só para falar para o pessoal aí, teve gente ontem falando assim, pô, o antagonista deve estar usando um drone, mosquinha, um dronezinho dentro da audiência, né? Ó, de repente, bota umas telas na janela. Ninguém jamais vai conseguir descobrir que a gente colocou um microfone dentro da cárie do Marcelo Odebrecht. Era o Batoque que estava passando tudo para nós. O Batoque, olha, parar com esse negócio de se o Palocci for virar delator, vai ter que escolher, não dá para ser advogado. Como é que ele vai fazer? Ele tem o Guido Mantega, Antônio Palocci e Lula. Não, vamos botar ordem nessa casa aí, Moro. Pô. Não, acho que o Batoque vai querer perder as 3 causas. Tchau, Cláudio. Tchau.